Boa tarde a todos, eu me chamo Samuel Vilar, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, e estou aqui, no grupo Observatório Espírita para trazer algumas reflexões, alguns, alguns apontamentos importantes, principalmente para o público leigo, aquele público que está querendo iniciar na doutrina espírita e está querendo buscar. Né? Então, para aquela pessoa que nunca foi, não conhece, mas que tem aquela simpatia, né? Que tem um amigo que é espírita, então vem aquele questionamento. Olha, como começar? Eu quero começar. Realmente é algo que eu me interesso e eu quero começar. Então, como começar? Então, nós orientamos que a pessoa busque o conhecimento, mas que busque esse conhecimento na fonte segura. Busque o estudo das obras de Allan Kardec. Temos também os clássicos da época, né, da codificação. Nós temos muita coisa boa atualmente, mas que o norte deve ser realmente a obra de Allan Kardec. Porque é uma obra que não tem mistura, não se mistura com tradições orientais, não se mistura com crendices. Então, são questões objetivas, científicas, filosóficas, realmente coisa séria. Então, qual a obra que nós indicamos para o iniciante? Olha, a obra inicial, que o próprio Allan Kardec ele fala que essa obra é feita para esse público, é a obra que é o Espiritismo. Então, nessa obra, ele vai abordar questões como a pessoa que é muito cética, que não acredita em nada, que não adianta o espírita tentar convencer, porque ele já tem aquele ímpeto negativista. Ele vai falar do religioso, que tem a sua fé, mas ele não quer, de toda forma, debater, e ele vai ser um contraditor. Então, ele vai por aí, certo? Essa obra. Então, é aquela história, para conhecermos um bolo, não precisa comer o bolo inteiro, basta uma fatia, um pedaço do bolo. E essa obra é justamente essa fatia. Então, que é o Espiritismo? É uma obra curta, objetiva, de leitura fácil, né? O vocabulário simples, e que está disponível até na internet. São 200 e poucas páginas, salvo engano, e que pode ler normalmente essa obra. Né? Vai ser uma obra propedêutica inicial, muito importante, e que nós recomendamos. Infelizmente, o movimento espírita começa com as obras de Chico Xavier, o saudoso Chico Xavier, André Luiz, né? Outras obras que nós consideramos como espiritualistas. Então, assim, não são obras que fazem parte do rol da doutrina espírita. São obras que têm o seu nascedouro, a sua origem, né, na obra mediúnica de Chico Xavier, mas não integram o corpo doutrinário do Espiritismo. Então, o que é o Espiritismo é a obra fundamental. Outra questão importante. O leigo, a pessoa que está iniciando, ela se pergunta, olha, eu sou médium? Eu vou ser médium? Eu quero ser médium. Ele afirma, eu quero ser médium. Então, nós orientamos o seguinte, que essa pessoa tenha paciência, não vá por aí, porque a mediunidade é uma aptidão natural da pessoa. Assim como o músico, ele tem a aptidão de tocar música. Então, ele vai pegar um instrumento e vai tocar de ouvido. Então, assim, o curso de música, as partituras, né, os ensinos de harmonia, de ritmo, isso só vai fazer com que ele desenvolva uma aptidão que ele já tenha. Então, se a pessoa não tiver a aptidão para a mediunidade, ela não vai desenvolver. Certo? Eu adianto, muitos espíritas, talvez a maioria, não são médiuns. São estudiosos. E a gente vai ver isso aqui lá na frente. Certo? Então, assim, fugir dessas crendices, dessas tendências de que se entra na casa espírita para ser médium. Não é isso. A gente vai chegar lá nesse ponto sobre casa espírita, o objetivo, o que acontece e tudo mais. Certo?
Outro ponto importante, uma pergunta, né? Nessa obra, o que é o Espiritismo? Nós vamos ver, se estudarmos realmente Kardec, que a doutrina espírita, ela se funda em três elementos, que é o elemento científico, o elemento filosófico, o elemento moral, certo? Então, científico por quê? Por que vem essa ciência? Né? A ciência é um método de conhecer a verdade, né? Um método científico. Então, o observador, o cientista, o estudioso, ele observa fenômenos, né, dentro de certos parâmetros pré-estabelecidos, e aí ele vai descobrir as leis que aquele fenômeno, as leis estabelecidas para que aquele fenômeno ocorra. Então, Kardec, ele foi um cientista. O espiritismo é uma ciência. Então, os fenômenos espíritas foram ocorrendo e Kardec, enquanto cientista, ele foi observando, foi anotando, né? Como é que a mesa falava, como é que a mesa falava, né? No livro que é o Espiritismo se fala nisso, como é que as mesas falantes. Peraí, a mesa falava, mas como é que ela fala? Ela tem boca, ela escreve, ela dá pancada. Então, assim, são observações, são questionamentos que faz parte de uma ciência, não é verdade? O lado filosófico, a filosofia é o amor pela sabedoria. Então, esse é o tema elaborado, né? A definição elaborada pelos gregos, é algo muito antigo, amor à filosofia, à sabedoria. Então, as comunicações dos espíritos trouxeram muita sabedoria, trouxeram questões importantes, questões relevantes para toda a humanidade. Tudo se mudou. Quando se conhece o Espiritismo, a gente consegue ter uma visão de mundo, uma visão pessoal, uma visão familiar, uma visão política, uma visão econômica totalmente diferenciada. Só em saber que a vida não acaba no túmulo. Isso muda tudo. Peraí, a minha vida, a minha existência não acaba no túmulo e depois tem o quê? E como será depois? Depende do que eu fizer nessa ou não. Mas e o julgamento final, e isso, e aquilo, né? E o karma, e o dharma lá dos orientais, e as virgens, como é que pode ter várias doutrinas, várias religiões, várias formas de pensamento. Então o espírita, ele começa a ter pensamentos que realmente mexem com toda a estrutura social do mundo. Então, tem esse lado filosófico, de amor à sabedoria, e essa sabedoria, ela não pode ser meramente enciclopédica, né? Nós não podemos ser um armazém de conhecimentos, não podemos ser um mero depósito de conhecimentos, porque se nós não colocarmos em prática esse conhecimento, nós iremos cair num círculo vicioso de alimentar ego, de conhecer, de estudar apenas para ostentar algo, para dar palestras suntuosas, para escrever, vender livros, e a gente não põe em prática o que aprende, esse saber. Então é algo morto. Isso é algo que o Espiritismo não prega. Então, essa sabedoria, essa filosofia da doutrina espírita, é isso. Ela serve para nos tornar pessoas melhores. E o lado moral é essa ideia da moralidade, do que é certo. Isso eu não faço. Isso eu não admito. Então, esse limite moral que cada pessoa tem. Mas qual é o limite moral? O que é a moral? Então, a moral para o Espiritismo, ele ficou muito ligado à moral cristã, o que o Cristo ensinou. E o Jesus Cristo, ele de fato é o espírito mais evoluído que esteve aqui na Terra. Seja em espírito, seja em carne, ele é o padrão moral de todos os espíritas, de toda a humanidade. Então, quando
o Espiritismo ele define esses três elementos. A ciência, esse lado de observar as coisas. A filosofia, esse lado de pensar, de ter amor à sabedoria, de sempre buscar o conhecimento, de nunca se agarrar a verdades absolutas, a verdades estanques, a se fechar, se achando o dono do conhecimento. Inclusive, o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, fala lá, tem uma pergunta que, quando é perguntado sobre essas questões, os espíritos respondem, né? Um grego já disse isso na antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Então, faz menção a Sócrates. Então, esse lado filosófico está aí para a gente pensar, raciocinar, criticar. E o lado moral, que é o padrão moral, que é a moral cristã. Se tirarmos o cristianismo, Jesus do Espiritismo, nós estaríamos esvaziando o Espiritismo. Há uma versão espírita de algumas pessoas que pensam equivocadamente, né, de que o Espiritismo ele se perdeu quando ele se prendeu, quando ele se voltou ao cristianismo, de que Kardec não deveria ter feito isso, mas não tem como fugir. São as três facetas do Espiritismo: a ciência, a filosofia e a moral, não a religião. O Espiritismo ele não é uma religião. Ele não tem um lado dogmático, ele não tem dogmas, ele não tem ritos, né? Então não tem esse lado religioso. A religião seria uma forma de religar o homem à divindade, ao divino. Então, se for nessa acepção de religar o homem ao divino, né, sem crendices, sem charlatanismos, sem coisas absurdas, sem crenças ilógicas. Então, se for nesse sentido, o Espiritismo poderia ser uma religião, mas não na acepção normal, né, de uma religião com seus dogmas, ritos, livros sagrados, essas coisas. Então, o Espiritismo não é uma religião. Então, são esses três aspectos: científico, filosófico e moral. Certo? Outra questão: se precisa frequentar um centro espírita, a pessoa que está iniciando, ela precisa frequentar um centro espírita? Olha, o centro espírita, segundo Herculano Pires, é um outro pensador espírita. Herculano Pires. Se colocar no Google Herculano Pires, vai aparecer a obra dele na internet de graça em PDF, certo? Então, Herculano Pires, ele dizia que o centro espírita é o núcleo de convergência de toda a doutrina espírita no Brasil e no mundo. Então, as coisas acontecem no centro espírita, né? É natural que os congressos, os simpósios, as palestras ocorram na casa espírita, não é verdade? Os trabalhos de assistencialismo que as casas fazem, que entregam sopa, entregam alimentação, né? Isto é assistencialismo, isso é um trabalho social que as casas resolvem fazer. Então, isso ocorre dentro da casa, né? Então, eu preciso buscar um centro espírita? Aí eu vou falar, depende. Depende de quê? Depende de você. Você precisa estar acompanhado de outras pessoas para estudar, você precisa estar em grupo, você precisa participar das rotinas, você sente essa necessidade, aí eu digo, vá, participe. O centro espírita é importante, tem a sua importância sim, mas eu pergunto, você consegue se disciplinar? Você consegue estudar? Certo? Perto de você não tem casa espírita? Eu falo, olha, você consegue ser espírita sem frequentar casa espírita, né? O católico não precisa, não consegue participar, ser católico, se ele não participar da Eucaristia, né? Da Eucaristia. Então, o evangélico é a mesma coisa, ele precisa participar dos cultos, né? Das apresentações,
lá dos sermões dos pastores. Espírita, por o espiritismo não ser uma religião, o espiritismo foge a esta regra. Então o espírita, ele é espírita participando ou não do centro espírita. Porque o espiritismo é uma forma de pensar, é uma forma de agir, né, é uma forma de raciocinar, é uma forma de viver, principalmente viver o que se estuda e se reflete. Então, se você, perto da sua casa, tiver um centro espírita e for sério, certo? Se lá as palestras forem sérias, se não tiver crendices absurdas, tipo assim, ó, aqui só entra se tiver de branco, aqui só entra se usar bata, aqui só entra se fizer isso. Se tiver algo assim que foge do normal, né, que chega a ser até hilário, então tenha cuidado, participe, mas fique sempre ali observando, tenha senso crítico, tenha paciência e tenha estudo. Que quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a se aprofundar, a gente começa a separar o joio do trigo. É inevitável. Com conhecimento, a gente consegue, de fato, observar, né? Ter o olhar atento, ser perspicaz e observar, opa, aqui na casa espírita está tendo uma rotina, mas isso foge da doutrina. É algo do presidente, é algo do dirigente, é algo do fulano de tal, da diretoria tal. Então, assim, tem esses lados. E outra coisa, convivência humana, ela nem sempre é tranquila, né? É normal nas casas espíritas se ver hostilidade, se ver situações de perseguições, de discordar de forma bastante forte do colega. Então, assim, é um ambiente de convivência, é uma escola. Nós falamos que o centro espírita é uma escola. E na escola, num ambiente onde as pessoas convivem, né, pessoas criam problemas entre si. É natural do ser humano, às vezes, se desentender e tudo mais. Então, não busque o centro espírita pensando que é o céu, um pedacinho do céu ali. Olha, achei um pedacinho do céu. Não vá por aí, porque você vai se iludir. Entendeu? Então vá cheio de amor no coração, vá com vontade de estudar, vá com vontade de aprender. Vá, mas estude. Né? Não se decepcione, não crie situações ilusórias que não existem. Então, é um local comum, é um local onde as pessoas estudam a doutrina espírita, que tem suas atividades e que pode ter problema, como tem na minha casa, tem na sua, tem na casa de qualquer um. Então, as pessoas têm que entender que o centro espírita ele não é um pedacinho do céu. Né? Pode ser em alguns momentos, e a maioria dos momentos são excelentes, são bons, graças a Deus, mas tem esses ajustes que se precisa prestar atenção, certo? Outra questão. E se eu não quiser ir para o centro espírita, como é que eu vou ver espírito? Né? Como é que as pessoas vão incorporar? Aí vem essas perguntas, né? Olha, né, que é natural as pessoas buscarem um centro espírita em busca do fenômeno. Quer ver o fenômeno, quer ver a pessoa mediunizada, quer ver a pessoa, né, rodando a baiana, falando grosso e tudo mais. E com o estudo a gente vai ver que nada disso precisa. O médium não precisa ser uma pessoa que faça mugangas, que faça barulhos, que tenha que engrossar a voz, que tenha que dar murro na mesa. Não tem necessidade disso. Então, com estudo, com conhecimento, nós vamos ver que isso aí são alegorias, né? Que se o médium tivesse preparo, tivesse estudo, e o público tivesse também preparo e estudo, ambos veriam que não se precisa fazer isso. Não se precisa. Antigamente, na época que se tinha necessidade da telefonista, né, tinha o código Morse. Então, a pessoa que ficava lá nos correios recebendo as mensagens, né, o telégrafo, essa pessoa passava a mensagem, anotava no papel e mostrava, ó, tá aqui, ó.
Ela não saía gritando, alterando a voz, se descabelando. Não. O médium é a mesma coisa, ele recebe uma mensagem. Então, para que fazer barulho, escândalo? Para que fantasiar, dar show, engrossar a voz, afinar a voz? Então, assim, e outra coisa também, para que o médium, às vezes, recebe uma mensagem e a assinatura lá do espírito é uma pessoa eminente, uma pessoa importante. Então, para que isso? O que nós aprendemos na doutrina espírita que o mais importante é a mensagem, o seu conteúdo e colocar em prática essa mensagem. Então, assim, quando o médium ele dá espaço para essas coisas, então ele está se mistificando e está mistificando as pessoas que observam, que participam da lei. Então, reunião particular pode? Reunião doméstica? Olha, na doutrina espírita, não há proibição de reunião doméstica. Não há porque é uma comunicação normal, comum. Se perde o lado fantástico, o lado sobrenatural, quando se conhece, se estuda. Então, assim, se pode fazer reuniões domésticas? A resposta é sim, mas tem porém. Qual é o porém? O porém é justamente esse. Se requer estudo, se requer preparação, se requer muitos cuidados. Tem um autor russo que eu gosto bastante, Alexander Akazakov. Ele escreveu uma obra intitulada Espiritismo e Animismo. E ele foi tradutor da obra de Kardec para o russo. Veja bem, ele foi tradutor. Ele estudou muito. E ele passou mais de 10 anos, certo? Após a tradução, passou mais de 10 anos para fazer reuniões domésticas. Então, assim, se requer cuidado, se requer estudo, se requer zelo, se requer um ambiente que seja um ambiente saudável, não seja um ambiente tumultuado, né? Não seja um ambiente que tenha vícios, né? Longe de pregar aqui a santidade, porque se for buscar um local santo, né? Um local que seja isento total, 100%, um local realmente 100% cristão, na Terra não tem. Nós não temos, não teríamos condições de se comunicar com os espíritos. Né? Então não é isso, não é um santuário. Ninguém está exigindo isso para ter comunicação doméstica. Mas se requer uma mente sã, uma mente que busque realmente o conhecimento, que busque se melhorar, que busque aplicar os conhecimentos filosóficos e morais na vida, que não seja um conhecimento represado. Então, se tiver esse ânimo, se tiver um ambiente saudável, pode-se ter reunião doméstica. É como ocorre, como ocorreu. Kardec tem uma obra importante chamada A Viagem Espírita. E lá ele sai viajando pelas cidades da França. Ele vai para o Lyon, Montpellier. Ele sai ali viajando, né? E na obra ele elogia muito os operários de Lyon. Né? Que os operários de Lyon, eles estudavam a fundo o espiritismo e faziam reuniões domésticas, certo? Que faziam evocações, faziam estudos, e ali as pessoas se melhoravam, abandonavam vícios, abandonavam pensamentos doentios, e as pessoas iam crescendo. Então, nessa obra, o que chama muita atenção, além de outros pontos, é esses operários de Lyon, que Kardec faz questão de registrar, né, de elogiar a dinâmica deles, a seriedade, a vontade de crescer. E muitos outros pontos. Né? A Viagem Espírita é uma obra fabulosa, mais uma fabulosa. Certo? E para fechar, né, para não fazermos um vídeo muito longo, cansativo, e que possamos ter uma prática, uma serventia realmente, né? Então nós trazemos uma obra que ela é denominada Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Essa obra, ela é a segunda obra
de Allan Kardec, certo? Ela foi publicada antes da edição de O Livro dos Médiuns, certo? O Livro dos Médiuns, ele substituiu esse manual, né? Essas instruções práticas. Então, é um livro interessante. Esse livro está na internet também, né? Nós temos vários canais na internet, no Google. Então, se nós digitarmos lá no Google instruções práticas sobre as manifestações espíritas, vai estar lá. É um livro curto também, né? Então, são 2 livros curtos e que, se cada um que estiver vendo esse livro, esse vídeo, e ler essas obras, são 2 obras curtas, que é o Espiritismo e Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Se lerem esses livros, com certeza terão visões, terão compreensão muito boa para entender o Espiritismo. Então, nessas instruções práticas, Kardec ele aborda temas como vocabulário. Olha, é importante a pessoa que está estudando o Espiritismo, ela ter conhecimento do vocabulário espírita, né? Já que é uma ciência, toda ciência tem o seu vocabulário, não é verdade? Se nós formos para as matemáticas, vai ter um vocabulário matemático, né? O que é uma álgebra, o que é um ângulo reto, o que geometria, vai ter lá. Então, a física vai ter o seu vocabulário, o direito vai ter lá o seu vocabulário, a medicina, a engenharia, todas as áreas têm o seu vocabulário, né? Então, assim, Kardec fala lá, olha, tem lá um tópico nessa obra, vocabulário espírita, aí vai de A a Z, vai lá, alma, diz o que é, espírito, tem diferença, alma e espírito, vamos lá ver, alma, diz o que é, espírito, diz o que é, né? Médium, diz o que é. Então, tem lá esse vocabulário. Então, é uma introdução prática. É prático, né? Não é nada teórico que fuja da capacidade cognitiva. A gente é prático, já está dizendo o nome. É prático, é resumido, direto, certo? Fala sobre a escala espírita, né? O Livro dos Espíritos, ele traz isso, esgota o tema, a escala. Tem lá espíritos superiores, imperfeitos, né? Mais ou menos. Então, assim, traz essa escala espírita para a gente entender que numa comunicação pode vir um espírito muito evoluído, que diga coisas sérias, diga coisas importantes, verdadeiras, como pode vir um espírito que esteja querendo brincar, que esteja querendo criar situações, criar intrigas, e vai falar um monte de besteira, mas vai assinar lá Jesus, vai assinar lá Pedro, Saulo de Tarso, Chico Xavier, né? Uma pessoa importante morreu, aí tem lá uma comunicação, aí o espírito fala um bocado de besteira aí, artista fulano de tal. Quer dizer, por isso a importância de saber a escala, saber os níveis, como é que funciona, qual é a realidade, né? Essa escala, gente, não é coisa de outro mundo. Assim como somos nós, as pessoas encarnadas, que tem pessoas boas, pessoas eruditas, pessoas inteligentes, tem pessoas ruins, tem pessoas obtusas, tem pessoas que realmente praticam mal. Então, assim, da mesma forma que aqui na Terra, né, nesse plano aqui, nós, espíritos encarnados, nós temos essas variações. Não é porque a pessoa morreu que ela se tornou a melhor do mundo, não. Então, assim, não muda. A única diferença é isso aqui, ó. Não tem carne, certo? Então, é importante saber a escala espírita. Manifestações, como é que se dão as manifestações? Existem manifestações inteligentes, existem manifestações físicas, as comunicações, como é que ocorrem as comunicações, né? O sonâmbulo, ele se comunica, como é que pode uma pessoa no estado sonambúlico falar inglês, alemão, chinês, um dialeto, só que estando em estado de vigília, essa pessoa mal sabe o português, não é verdade?
Então, sonambulismo é uma categoria de médium, de mediunidade. Então tem lá comunicações, manifestações, né, dos médiums, quem são os médiums, quais são as classificações. Então, gente, é isso que eu gostaria de deixar, certo? O tempo já está passando. Espiritismo prático são essas questões que o iniciante ele precisa se atentar, ele precisa ter cuidado, ele não pode cair na excitação, no êxtase, né? Se maravilhar, se achar que é o tal agora, porque participou de 2 palestras, né? De que está brigando muito com a mãe em casa ou com a esposa, porque em vida passada foi o inimigo e que agora está ali. Não adianta ficar viajando, criando situações. Tem que estudar, tem que raciocinar, tem que ser sério, né? Não se entusiasmar à toa. Recebeu uma mensagem, leu algum trecho de algum canto, viu alguma palestra, reflita, pense, né? Busque, questione, pergunte às pessoas que estudam, né? Pergunte ao dirigente espírita, pergunte na internet, tem os fóruns. Então, é isso, gente. São essas considerações que eu gostaria de deixar. E que o iniciante, ele comece certo, ele comece por Allan Kardec, as suas obras. São obras fundamentais, profundas, e que com certeza vai dar o alicerce, né? Os alicerces serão dados para que a pessoa possa construir uma casa segura, uma casa na rocha. Eu não faço igual a mim, eu comecei lendo obras espiritualistas, obras que não tinham a sistemática espírita, a lógica espírita. Então, isso, para desmanchar lá na frente, para ver que realmente não é assim. Isso levou tempo, eu perdi tempo, né? A gente fica, nossa, como é que eu perdi tempo lendo essas coisas, né? Seguindo essas coisas. Essas coisas não tem nada a ver. Quer dizer, lá na frente vem tudo isso, né? Mais cedo ou mais tarde vem. Porque, como diz o Espiritismo, a verdade, ela liberta. A verdade, ela subjuga. A pessoa fica presa à verdade. Você não consegue fugir da verdade. A verdade, ela tem essa característica de subjugar, dizer, olha, a verdade é essa. 2 mais 2 são 4. É verdade. Você não consegue fugir disso, né? A verdade matemática, a verdade mais verdade que tem, né? Vamos filosofar assim. Então é isso, gente. Eu agradeço a oportunidade e fiquem todos com Deus.